Maciel. Boa Olá, noite, Tati. tudo Boa bom? noite. Tudo bem, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Só esperando o pessoal entrar aí, ó. A Nilma entrou na sala, ó, tem bastante gente já. Então, assim, pessoal, então a gente vai conversar hoje, né, com o Maciel, Antônio Maciel de Aguiar Filho. Eu vou falar um pouquinho, Maciel, do seu currículo aqui, aí depois você complementa. Né? Então, nós estamos conversando hoje com o Antônio Maciel de Aguiar Filho, né? Ele é presidente da FENAP, é um lutador aí, né, Maciel? Há muitos anos, né, Maciel, que a gente até se conhece, e é um grande prazer receber você aqui para falar um pouco, né, sobre toda a luta aí que em prol da nossa carreira. Você representa os papiloscopistas aí de todos os estados, né? E o Maciel, ele é graduado em Geografia, né, pela Universidade Federal de Goiás, está concluindo Direito. Ele é papiloscopista da Polícia Civil do Estado de Goiás, atuando principalmente nos seguintes temas: investigação criminal, papiloscopia, necropapiloscopia, laboratório papiloscópico e documentoscopia. Ele é analista criminal da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, especialista em perícia ambiental pela PUC e perícia criminal na Unip. É professor na Escola Superior da Polícia Civil de Goiás, professor convidado das academias de polícia do Acre, Espírito Santo, Tocantins, Paraíba, professor de pós-graduação Lato Sensu pelo Centro Educacional Sudoeste da Bahia, e foi presidente da APEGO, né, que é a associação lá de Goiás, dos papiloscopistas policiais lá de Goiás. Ele foi de 2004 a 2010, né, e é presidente, é um guerreiro aí da FENAP desde 2010, né, assim, ó, muito tempo. E ele é atual vice-presidente da CONAD, que é o Conselho Nacional dos Órgãos Oficiais de Identificação Civil e Criminal. Ele é ex-diretor do Instituto de Identificação de Goiás, né? Que ele foi no período de 2011 a 2014 e 2015. E atualmente ele é lotado na divisão de inovação e tecnologia da Polícia Civil de Goiás. Então, além dele ser o nosso representante aí guerreiro na luta, tem bastante experiência em todas essas áreas aí que ele já trabalhou. Marcel, é um grande prazer recebê-lo aqui nessa live, né? Então, assim, pessoal, eu recebi um monte de mensagem assim do pessoal falando que adorou, né, o tema, que é super importante, é, que o convidado de hoje é especial. Então, assim, para falar um pouco, né, do que está sendo essa luta da nossa carreira, né? E antes eu queria que você falasse um pouco aí da história da FENAP, né? O que é a FENAP? Porque nós temos também pessoas que entraram agora, né? Aqui em São Paulo, a gente está tendo uma turma que está do último concurso, né? Que eles ainda não saíram da academia de polícia, eles estão ainda se formando. Agora com esse período da pandemia, tiveram que ter aulas online, tiveram algumas aulas presenciais, agora eles estão tendo aula online e ainda não acabaram a academia de polícia, né? Então, para eles, assim, essa questão é tudo nova, né? E tem pessoas também que acompanham a gente que sonha, né, em entrar na nossa carreira, né, de papiloscopista, e, e tem pessoas que estão aguardando também, que são os remanescentes do concurso aí de papiloscopista, que gostaria de estar sendo chamado o mais breve possível, né? E a gente tem pessoas de todos os estados também, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, o que é a FENAP, a história, para a gente começar a nossa conversa aí. Beleza, então, primeiramente, quero agradecer, né, Tati, a oportunidade de estar fazendo essa live com você. Há muito tempo que a gente se conhece, somos parceiros aí na luta, você também representa muito bem o estado de São Paulo.
Queria agradecer as pessoas que estão participando, assistindo, que também recebi muitos assim, mensagens, né, de pessoas fazer tudo para poder assistir. Hoje é muito complicado. Eu mesmo sou super difícil de assistir live. Eu me programo para assistir e acabo não assistindo. Mas depois eu vejo no YouTube, né? Mas assim, É. ao vivo é difícil. Acho que eu nunca assisti. Assisti um pouco um dia com a você fez da NatoSafe. Eu assisti um pouco. Quando eu tive que Uhum. sair, perdi. Mas enfim, eu quero cumprimentar todo mundo, desejar aí saúde nesses tempos difíceis, né? E para falar um pouco da FENAP, é importante a gente resgatar um pouco até da história dos colegas que começaram essa luta, né? A FENAP ela foi criada em 1996. O primeiro presidente foi o Júlio Lopes, de Brasília, e juntamente com o Tadeu e o Nilson, de Pernambuco, que ainda estão nativos, acho que o Nilson não aposentou ainda. Então, assim, é muito importante uma entidade dessa a nível nacional. Muitas vezes os colegas, e aí eu me incluo assim também, nós servidores públicos temos muitos ambições imediatas, né? E, na verdade, hoje a tendência no país é o servidor público, é o grande responsável pela crise, né? Praticamente todos os recursos que seriam disponíveis para investimentos hoje já não existem legalmente por legislação. Você tem praticamente o salário dos servidores. Então, eles vão sempre atacar esse último recurso. E o pessoal tem que entender o seguinte: nem sempre, né, você vai ter muitas conquistas, mas se você não perde o que você já tem, já é uma conquista no meu entendimento. E Sim. se não fosse a entidade, certamente a gente já teria perdido muitas coisas. A gente tem concorrência, né, com nossas atribuições, dos peritos criminais, de agentes, escrivães, né? Então, são carreiras paralelas que sempre tentam, de certa forma, até usurpar nossas atribuições. E para os novatos, é bom entender um pouco a história da identificação da papiloscopia no Brasil, né? Na verdade, nós somos, depois dos médicos legistas, a segunda carreira da perícia. O cargo era identificador, foi decreto 4764, 2003, no Rio de Janeiro, então capital federal, por Félix Pacheco. Félix Pacheco trouxe a papiloscopia depois que ele assistiu um congresso, na época com o Vucetich, na Argentina. E aí ele ficou impressionado com o método, né? Até então a gente tinha só o método antropométrico, que era utilizado, mas realmente estava numa fase já de declínio, em face da não eficiência, né? Tão aplicada para a área criminal e tal. E então esse decreto veio introduzir a perícia de identificação no Brasil, para apoiar os médicos legistas. E aí teve um outro decreto em 1920, decreto 14078, que ele definiu exatamente as atribuições desse identificador. Deixa eu ver se eu tenho aqui. No artigo 7º, falava o seguinte, que cabia ao Gabinete de Identificação e Estatística auxiliar o serviço médico legal na identificação de cadáveres, e confrontação e exame de manchas, de manchas, inclusive, e fotografias de locais de crime, proceder o exame pericial de impressões papilares encontradas em locais de crime. Essas eram as atribuições da origem do cargo de identificador, hoje Uhum. papiloscopista e várias nomenclaturas. E aí, só posteriormente, em 1933, o decreto 22332, que foi criada a Diretoria Geral de Investigações, que aí criou o Instituto de Medicina Legal, que já existia, o Gabinete de Instituto de Identificação e Estatística e um Gabinete de Pesquisas Científicas.
Então, na verdade, é o que foi depois transformado em criminalística. Então, quando o colega se sente, às vezes, inferior ao perito criminal, né, cara? Fala que eles são mais estruturados e tal, mas eles é que estão usurpando. Nós, originalmente, somos os autores de todos esse processo de identificação criminal e da perícia no local de crime. Essa é uma introdução, né, para mostrar que a gente tem que ter consciência disso, que nós somos verdadeiramente os primeiros peritos oficiais. E assim, a gente pode abordar aqui muita coisa, eu não sei como é que a gente vai Sim. tratar, mas assim, eu poderia enumerar aqui uma pauta, e aí a gente vai discutindo, por exemplo, nós estamos Sim. discutindo hoje, na ordem do dia, cadeia de custódia, que a FENAP está inserida, o Uhum. CPP, alteração do CPP, tem o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, que também está sendo elaborado, e tem um registro civil, que é o Decreto 9278, que envolve certificação digital, a regulamentação do RG. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a integração biográfica e biométrica, que está sendo discutida na Senasp, e que eu participo, convidado, representando a FENAP. Nós temos seminários, né, que a gente pode discutir, hoje, inclusive, em primeira mão, Uhum. conversando com a comissão, a gente chegou à conclusão que a gente vai definir a data de 15 e 16 de abril para o seminário em Salvador, na Bahia. Então, a gente vai agora estruturar, a comissão vai organizar novamente o site, e eu acredito que em 15 dias a gente já tem maiores informações e vocês já podem fazer as inscrições normalmente. Uhum. Outra pauta importante, lei orgânica da Polícia Civil está sendo discutida na Senasp, autonomia da perícia, os projetos de lei, o livro que a gente Uhum. vai lançar, o volume 3, tem o Sim. projeto da Academia da FENAP. Então, assim, eu não sei se o tempo vai dar, Não, né? a gente vai, vamos tentar abordar tudo isso, né? Eu queria, né, começar já, depois que você apresentou essa parte histórica da FENAP e tal, eu queria que você falasse a questão, da nossa oficialidade, sabe? Da questão dessa, o que que é o perito oficial, né? Porque eu acho que isso é importante para a gente mostrar, né, para o pessoal, principalmente sobre a DI 5182 de Pernambuco, né, que foi julgada pelo STF, e falar sobre um pouco. Vamos começar por esse assunto, aí depois a gente aborda. Eu gostaria que você falasse da lei 2030, 11.690, né? E aí depois a gente fala dos projetos aí da FENAP. O que você acha? Pode ser, pode ser. Eu acho que é importante. Como eu já introduzi falando que o identificador é o segundo perito oficial do Brasil, depois dos médicos legistas, somos Uhum, nós. Então, por que é perito oficial, né? Porque isso. ele integra os quadros funcionais do Estado. Entrou via concurso, né? Uhum, Em contraposição ao perito oficial, você tem um perito particular. Aquele perito particular que atua como ad hoc quando não existe o perito oficial. Ou então o perito judicial, que é nomeado por um juiz para fazer uma determinada perícia. Ou o assistente técnico, que é contratado pelas partes. Como eu faço parte, eu atuo em todas essas áreas, né? Porque eu também faço perícia judicial, eu faço assistência técnica em vários tipos de perícia. Então, assim, é tão claro isso para mim e deveria ser tão claro para todo mundo, mas as sim, pessoas não adianta. Uma criança entenderia facilmente isso. Agora, quem realmente tem essa divergência conosco, os caras fazem questão de não entender, não aceitar a realidade. Perito oficial não pode ser, não é um conceito, né, de cargo de perito criminal, é diferente, é um conceito de gênero. E aí você tem várias perícias que envolvem esse perito oficial. Isso é tão claro que na decisão que teve agora na ADI de Pernambuco, na 5182, o próprio Fux, né, ao fazer a defesa de forma brilhante em relação à pauta lá,
ele falou, inclusive, o seguinte, que existem outros peritos oficiais nesse rol de peritos oficiais, e ele citou os analistas do MPU, eu lembro que ele citou os auditores da Receita Federal, ele citou também do IFRAM, os auditores do IFRAM, os bombeiros, os auditores da Receita Federal, porque esses caras são concursados, eles são peritos oficiais, eles fazem laudos. Na esfera criminal, aí vem a polícia técnico-científica. A polícia técnico-científica é formada por um tripé: Instituto de Identificação, Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal. Cada um tem uma parte. Quando ocorre uma tutela, um homicídio, uma morte violenta, isso é dever do Estado, é tutela do Estado. Então, cada um tem que fazer a sua parte. A medicina legal, o médico vai ter que analisar a causa-morte daquela pessoa. Vamos pegar um exemplo de homicídio. A criminalística vai ter que buscar demonstrar a materialidade, a dinâmica da cena do crime. E ao Instituto de Identificação, ao papiloscopista, ao perito oficial papiloscopista, a autoria. Eu lembro que o Paulo Gonet, que se manifestou no parecer nosso, ele falou que o papiloscopista é o profissional que movimenta o processo criminal. E é verdade, porque não basta a materialidade. Se você não tem autoria, você não faz andar esse processo. Se você encontra um corpo, não é identificado, aquilo vai ser enterrado como indigente e vai acabar. Então, quando você identifica, você possibilita a polícia judiciária fazer a investigação. Então, nós somos extremamente importantes nesse processo. E hoje eu estava discutindo com o pessoal sobre a lei orgânica, né, com os delegados, e conversando com eles, inclusive encaminhando a nossa proposta também para a DEPOL, porque a gente caminhou para a Senasp, e a gente sabe que tem a Cobrapol lá, que pode ser parceira, mas pode não ser parceira, né? Eu falo isso porque eu já conversei com eles sobre o que a gente quer, e aí eu não sei até que ponto eles vão defender isso, até que ponto que a DEPOL vai defender. Mas o que nós queremos está bem claro. A gente quer continuar fazendo nossas atribuições, não queremos fazer atribuições de ninguém. Sim. Porque a gente tem, né, Marcel, a Lei 11.690, né, que ela fala que quem faz a perícia, né, tem que ter o nível superior, quem elabora laudos, né, tem que ter o nível superior, e aí depois tem a 12.030 que fala quem são os peritos oficiais, né. Só que a lei, né, ficou bem claro pela decisão até que teve no STF, que ela é exemplificativa, né, ela não é taxativa. E esse que é o problema, os peritos criminais acabam interpretando ela porque lá só fala que é o perito criminal, o perito médico-legista e odontologista, então eles consideram que só eles são os peritos oficiais, né? Mas é isso que você falou, existem outros peritos, né, que até o Fux cita na decisão dele. Então, ela é só exemplificativa. Então, não é porque e ele deixa bem claro na decisão dele, não é porque o papiloscopista não está na lei lá escrito que ele não é perito, porque nós que somos especialistas na nossa perícia, né? Então, assim, quem faz a perícia papiloscópica, quem determina lá na análise de um fragmento, que aquele fragmento pertence a determinada pessoa, é o papiloscopista, não é o perito criminal, né? Então, nós somos especialistas na nossa perícia, e isso é bem claro, né? Então, não tem dúvidas, né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, até 2008, a perícia, qualquer perito poderia ser, não tinha regulamentação, era de nível superior para o perito. Existia para o perito ad hoc. O perito ad hoc tinha que ter nível superior. Então, veio a lei 11.690, de 2008, e falou o seguinte, agora o perito oficial tem que ter nível superior. E quem entrou antes? Eles fizeram um parágrafo e falaram o seguinte, isso que eles pulam isso, eles não leem o parágrafo segundo, o artigo 2º do artigo 159 do CPP. E fala assim, aqueles peritos que ingressaram sem exigência do diploma do curso superior,
até a data de entrada em vigor desta lei, continuarão a atuar exclusivamente nas respectivas áreas para as quais se habilitaram, ressalvados os médicos legistas. É evidente que o cara já entra como médico. Então, todo mundo pode continuar fazendo as suas perícias, porque essa escolaridade era do cargo. O cargo passou agora a ter nível superior. Então, mas eles insistem a não citar esse artigo, né? Mas agora, em relação à Lei 2030, nós tivemos várias vitórias recentemente, né? Que foram, inclusive, citadas na DI de Pernambuco, que é a DI 1477, de 99, que era de Brasília, onde a própria ABC, naquela época, já questionava o datiloscopista lá, e aí a decisão foi por unanimidade que o datiloscopista poderia fazer laudo e perícia. A gente tinha praticamente só essa força jurídica a nível de superior, né, de última instância do STF. Com o nosso trabalho, e aí envolvendo, e aí eu quero fazer um elogio também à evolução nos estados, né? A gente tem trabalhado para qualificar melhor os colegas, há vários estados que eram muito limitados. Hoje a gente conseguiu nivelar muito por cima o nosso trabalho. Então, por exemplo, na Polícia Federal, existe uma ação civil pública, né, que autoriza a União a reconhecer o papiloscopista como perito oficial. Infelizmente, tiveram que... E quem entrou para o Ministério Público Federal. Então, hoje, o laudo do papiloscopista federal é embasado numa ação civil pública. Entendeu? Nós tivemos o caso de Pernambuco, que foi uma decisão que gera precedente interessante para nós. Nós tivemos o caso do GEDEL, onde por duas oportunidades foram questionados, e aí o que é mais grave, né? Nossos adversários instruem a defesa, tentando desqualificar. Não, não é perito oficial, laudo não serve. É válido. O endoscopista é concursado, atende às especificações, é um especialista na área de impressão digital. Então vamos discutir agora a cadeia de custódia. Quem fez foi feita a perícia, o material, né, que foi todo aquele saco de dinheiro, foram levados para a superintendência da Polícia Federal, sem a participação da criminalística. Então, a cadeia de custódia foi rompida. O que o STF decidiu sobre isso também? Que você não pode deixar 50 milhões naquele ambiente, você precisa de um laboratório para fazer. Então, quando o agente público, o agente federal, o papiloscopista, levar esse material para a superintendência lá na Bahia, para o laboratório, a cadeia de custódia já estava iniciada. E ela foi feito o procedimento com todo o rigor que deve ser feito em relação ao registro, foto, tudo, e foi válido. Mas eles tentaram também desqualificar a questão também da cadeia de custódia. Então, foi uma derrota né, para esse pessoal. Inclusive, quem foi contratadas para questionar o nosso laudo foi uma perita criminal da Paraíba e uma perita criminal de Minas Gerais. Elas foram contratadas como assistentes técnicas para contestar o nosso laudo, tentando explorar uma possível falha jurídica e de procedimento. Então, assim, foi uma vitória. Há outro caso, que a gente, mais recente, o caso da 113, Sim. que foi também um caso de repercussão e que a gente ganhou. Chegou o cúmulo do Fux ter que ligar durante a audiência, no plenário, para o juiz falar, é para reconhecer o laudo como oficial. Quem estava fazendo depoimento? Do lado da defesa, um perito criminal tentando desqualificar o laudo do papiloscopista. Então, assim, a gente fica assim, abismado se você contar isso fora do país, isso é surreal, né? A pessoa nem acredita, porque é um absurdo. E agora, mais recente... E o laudo estava super bem embasado, né? Porque foi um papiloscopista, o Rodrigo, né? Que fez um estudo junto da Universidade de Brasília, né? Então foi um laudo
que estava mostrando, né, a temporariedade da impressão digital no local. E o que é mais grave, né, que eles tentam desconstituir provas que já tinham sido julgado, né, e querendo desconstituir um laudo e não pensando assim na consequência disso, né? Porque se ele desconstituir essa prova, uma pessoa que cometeu um crime, né, pode ser colocada na rua, né? E ela matou, né, 3 pessoas, não foi, Marcel? Ela tinha matado a mãe, o pai, Na a verdade, empregada. ela contratou, né, o porteiro, o porteiro contratou mais, acho que duas pessoas. Essas pessoas há 10 anos estão presas. Ela que tem Então, dinheiro, presa. Ela ficou em é, liberdade. E aí o julgamento dela, como autora, mandante, ela era mandante, né, do crime, matou o pai, a mãe e a empregada. Ela pegou, acho que 97 anos, com base na materialidade, principalmente do nosso laudo, né? Obviamente é, que teve outros elementos da carta e lógico, tal, mas foi fundamental, totalmente com base científica, né? Nosso colega fez mestrado, doutorado nessa área, e os caras tentando desqualificar. Então, assim, a gente não gostaria de estar discutindo isso aqui, né? Seria interessante que a gente fosse falar das propostas, mas sim. infelizmente essa é a realidade. A gente tem que estar sempre, todo dia, apagando fogo, porque eles vivem em função disso. Então, nós vamos também fazer a nossa defesa. E mais recente, Tati, agora, 30 de junho, teve uma decisão em Aracaju também, questionando o laudo, né? Uma informação papiloscópica dos papiloscopistas, o cara que foi preso com base nesse laudo. E a desembargadora Ana Lúcia lá também, inclusive, citou o voto do Fux, assim, totalmente. Então, assim, a Sim. gente teve, a gente tinha uma decisão de 99 e a gente acresceu mais 6 agora do STF. E a nossa expectativa e esperança é que o Fux agora assumir em setembro, ele é o relator também da 4354, que ele paute, né? Eu acho que a gente vai ter uma possibilidade real de jogar uma pá de cal sobre esse problema. Uhum. E assim, só para a gente terminar esse assunto, assim, até é uma postura que até a Milênia que está colocando, né? Uma postura meio que lamentável, né? Essa questão, porque a gente só está querendo trabalhar, né? A gente só está querendo fazer a nossa perícia, os nossos casos, né? Então, eu não vejo sentido toda essa briga, né? É muito, assim, desgastante ao mesmo tempo, né? Mas vamos falar, né, dos projetos, Marcel, que é melhor. Então, assim, antes, né, de começar falando dos projetos, você teria como explicar como que está essa questão da lei geral, da Polícia Civil, o que defende hoje, né, que Ah, você citou? na verdade é o seguinte, eu acho assim, inclusive, demonstra que a Polícia Civil é uma instituição muito importante, a polícia investigativa, judiciária, mas é uma polícia que não tem união, né? Infelizmente, o corporativismo é muito forte dentro da Polícia Civil. E aí ninguém avança. O projeto da Polícia Civil, da Lei Orgânica da Polícia Civil é antigo, acho que é de 2007. 2007, projeto 1949. Quando eu entrei em 2010, assumi a FENAP em 2010. Em 2012, teve uma proposta de lei orgânica. Foi discutido na Senasp e a gente foi convidado todas as entidades, a DEPOL, Cobrapol, FENAP e ABC. E aí, naquela conjuntura, o governo da Dilma, do Lula, a vantagem pecuniária, né, de tal, resolveram chamar o deputado João Campos, que é o relator, falou o seguinte: pelo menos a lei orgânica a gente vai passar com várias garantias para a Polícia Civil. E aí, então, isso aí não vai passar nas comissões, já vai direto, já vai direto. E aí todo mundo fomos para lá, ficou o dia inteiro. Esse negócio terminou, acho que umas 2 horas, começou 9 horas da manhã e terminou quase 2 horas da manhã. Enfim, o texto era no voto. A ABC não queria participar da Polícia Civil.
e a gente queria ficar. Inclusive, eles pediram que a gente fizesse uma votação na época, a gente fez uma votação nos estados, e aí a gente votou para continuar na Polícia Civil. E aí colocou a palavra quando couber, né? Ou seja, porque eles já estavam naquela época em 11 estados fora, hoje estão em 16. Não, eles estavam em 10, hoje estão em 16. E tem umas situações que nós, papiloscopistas, estamos na Polícia Civil, né? Então, a gente está em 6 estados que a gente está na Polícia Civil e eles estão fora. Então, na verdade, a gente está em 17 estados e eles estão em 10, em 11, nós estamos em 16, papiloscopistas. Enfim, não passou porque uma das questões era ser de nível superior. Isso foi fechado, isso. Aí você tinha carreira, aposentadoria especial, você teria várias vantagens, assim, quando você, sei lá, morresse, recebia uma promoção, como tem na PM, o ingresso era unidade prisional, assim, a instituição seria polícia judiciária, né? Você teria alguns privilégios já garantidos em lei, que hoje, o que a gente está sofrendo hoje, de não ter paridade com a PM, por exemplo, é porque a gente não tem uma lei orgânica. Se lá em 2012 tivesse passado, a gente não estaria sofrendo hoje a PM tendo a garantia da paridade e integralidade, e nós nos estados, inclusive em vários estados, não foi autorizado. Em Goiás foi uma revolta lá, e eles tiraram, não conseguir, porque depende de uma regulamentação federal que não existe. Então, o pessoal que representa, às vezes, eu prefiro nada. Lá na frente, todo mundo vai ter o prejuízo. Todo mundo vai ter o prejuízo por isso, porque você hoje não tem garantia de... o cara é morto em serviço, não tem garantia de invalidez na Polícia Civil, porque não está na lei orgânica. Então, é muito importante e não vai conseguir tudo. Agora, nós vamos tentar manter as nossas atribuições como uma unidade de perícia. Nós não somos contra a carreira única que defende a Cobrapol. A Cobrapol gostaria da carreira única. Os delegados são contra. Se elas conseguirem, não temos, a gente é a favor disso. Assim, deles, se eles se entenderem. Agora, nós queremos ficar de fora. Essa e está em discussão. Ontem mesmo teve uma reunião, eles me ligaram, antes de ontem, aliás. E eu falei, ó, já entreguei o documento aí na Senasp, e aí eu sabia que esse vai só enxugar gelo. A gente está alinhado com o relator, eu tenho o apoio do relator na demanda da FENAP. Então, por mais que avance, quando der certo, Cobrapol e a Depol, nós somos mais fáceis, porque a ABC não quer ficar na polícia. Eles querem buscar autonomia, que é outra pauta importante, que a gente falar aqui, o que existe de concreto em relação a essa autonomia da perícia. Uhum. Né? Se você quiser falar, pode falar, Marcelo. Pode falar. Então é o seguinte, a autonomia da perícia, ela é assim, pode ser legítima, eu acho que seria interessante, nós também já fizemos um acordo com a ABC sobre isso. Eu sempre penso o seguinte, se tem a polícia militar e quem está no topo da carreira é um coronel, se tem a polícia civil, quem está no topo da carreira é um delegado, se tivesse a polícia científica, seria esse novo cargo. Teria que ser um novo cargo para unificar todos os peritos. Isso foi proposto em 2012 pela Senasp e o MJ. Falou o seguinte, se vocês acordarem, nós vamos mandar uma PEC para alterar o artigo 144, só que vocês têm que assinar um documento. Aí, criamos uma expectativa muito interessante ali, fizemos um texto, criamos o cargo de perito forense. Todo mundo passaria por uma academia, você poderia, inclusive, atuar na sua área de formação acadêmica, todo mundo poderia fazer todas as perícias, como seria o normal. Mas nós seríamos o topo da polícia científica. Isso em 2012. Não deu certo, porque eles poeira a corda lá, como se fala, né? Não aceitaram, né? Houve uma pressão de outras lideranças deles, e o cara que assinou o documento não conseguiu manter. E o que tem hoje, concretamente? Hoje tem a PEC 325,
que é de 2008. Essa PEC, ela altera, ela cria, né? Na verdade, ela transforma a perícia como órgão essencial da justiça, como se fosse um Ministério Público. É uma PEC muito difícil de passar, porque tem muita validade em relação a essa questão de poder. Então, mas é a PEC, o teor é esse, a PEC 325 de 2008. Em 2010, teve outra PEC, 499, né, que criava a Polícia Civil e a Perícia Oficial Criminal no 144 também. E já estabelecia lá que o salário desses novos peritos não poderia ser inferior aos peritos do DF. Então, já gera aquele impacto, né? Porque já pensa, o país inteiro tem que ganhar igual do perito criminal do DF. Então, também não avançou. Eles lançaram outra PEC em 2015, a PEC 117, que é colocar o 144 com a perícia com exclusividade para a polícia científica. Ou seja, era o perigo da gente estar fora na polícia civil e só eles poderem fazer a perícia. E, por último, agora no ano passado, a PEC 76, que aí eles pensaram o seguinte: nós não vamos obrigar os estados a fazerem, mas a perícia vai ser exclusiva nossa. Agora, se pensa bem, se fosse unido com os peritos criminais, eu acredito que a gente já tinha avançado isso aí, né? Porque o Congresso é uma casa de consenso. O que nós fizemos com o nosso projeto de lei, que eles só aprovaram a lei 2030, porque a gente deixou. Nós abrimos mão, porque nós fizemos um acordo com eles. Tem Esse toda foi o uma erro. história, tem toda uma história, né, dos colegas que estão entrando agora, mas eu entrei, assumi a FENAP em 2010, o projeto foi aprovado em 2009, e o projeto era de 97. 12 anos eles não conseguiam aprovar esse projeto. E a gente atuava muito pouco naquela época. Mesmo assim, eles não aprovaram. Aprovaram, a gente estava no projeto na Câmara, em Brasília. Ele tirou a gente da última hora. Quando chegou no Senado, foi quando eu assumi a federação. E aí nós fizemos um acordo, até parabenizar aqui o Dejaí, do Mato Grosso, que ele fez o canal da gente conversar com o Jaime Campos, que é o senador. O projeto ia para o Senado. E nós fomos lá no Mato Grosso fazer um acordo com ele, para que ele assumisse a relatoria. Porque o senador de Goiás, que era amigo nosso, o Demóstenes, provavelmente seria o presidente do Senado, da CCJ. E é ele que designa um relator. E era do DEM. Quer dizer, tudo a gente faz um trabalho político que jamais aparece para as pessoas, né? A gente está sempre articulando, pensando o que pode acontecer. Então, nós fizemos um acordo lá e conseguimos designar, o Demóstenes designou o Jaime Campos e ele fez alteração na lei. O problema é o seguinte: o Lula estava muito forte naquela época, o cara de São Paulo aí, esqueci o Arlindo nome Quinalha. dele, Arlindo Quinalha. Arlindo Quinai, que era o autor, e ele estava saindo, ele era o presidente da Câmara, ele era o autor do projeto, ele foi lá na reunião que nós tivemos com ele, falou: não, eu garanto para vocês, isso é uma homenagem aqui, um projeto meu há 12 anos, que eu acho que é importante a autonomia. Mas aí a Ideli Salvati, que ela era a presidente no Senado, nós tivemos uma reunião fechada com a ABC e tal. Pô, eu garanto amanhã um projeto para vocês. Foi um erro tirar da Câmara e tal. E a gente foi naquilo. Nós ficamos confiantes. E no outro dia nós procuramos ela e ela realmente fez o que ela prometeu. Em 40 dias nós aprovamos o projeto no Senado. O problema foi quando voltou para a Câmara. Lá no Senado eles não tinham ambiente nem para contestar, porque foi um acordo. Quando chegou na Câmara, aí eles bateram no projeto, de todo jeito, audiência pública, tudo. Mas a gente ganhou em todas, em todas. E aí, quando chegou para a votação, para a sanção, aí Por novamente eles unanimidade, né? contaminaram. Aí foi vetado e Ganhamos por tal. unanimidade e foi vetado. Eu lembro desse Exatamente. dia. A gente Mas estava eles tudo lá na contaminaram a frente. economia, que geraria um impacto automático e não sei o quê. Sabe como é que é, né? Isso aí atrapalhou. Mas o pessoal lá do Congresso, eles chegaram a falar que nós
nós fizemos um trabalho tão excepcional que nós aprovamos 2 projetos, 2 em 6 anos, com eles batendo. Você vê a PEC deles aí, que é mais complicada, mas não, eles não avançam. O projeto da Lei 2030 foi 12 anos, eles aprovaram e nós deixamos. E nós aprovamos 2, eles batendo. Então, assim, eles elogiaram muito lá, assim, os assessores do deputado. E aí a gente teve um trabalho muito forte lá, assim, de atuação política mesmo. E quero agradecer muitas caravanas que tiveram na época, né, de alguns estados foram para lá. Foi um momento assim, histórico, acho que a gente cresceu muito como categoria, né, como entidade também. É, foi mesmo. Eu lembro, eu estava lá, né, nas caravanas. O Marcel, e fala então um pouco desses projetos, né, da FENAP, essa questão da discussão da cadeia de custódia que você falou. Na verdade, a cadeia de custódia, a gente considera que foi assim, ela foi feita pelos nossos colegas que estavam na Senasp, totalmente direcionada, né, para favorecer a criminalística, simplesmente. E aí nós conseguimos debater isso dentro da Senasp, através de uma audiência, e agora eles vai ser regulamentada. Nós recebemos um ofício para que a gente possa indicar para a papiloscopista para participar dessa elaboração. Então, é aí que a gente considera um avanço, né? Porque aí nós vamos pontuar o que a gente considera absurdo, por exemplo, apenas uma central única de cadeia de custódia, né? De objetos, de locais. É impossível isso. É impossível você enumerar praticamente todos os itens de um local. Você pode juntar ali, entendeu? Então, fica praticamente inviável a nós que trabalhamos com inúmeros objetos. Eu lembro que teve um caso lá em Brasília, de um homicídio lá de um padre, os meninos me falaram que foi 267 objetos. Então é muita coisa, entendeu? Dá para você fazer por lote, tal, do local, é impossível. E você tem que, é diferenciado o nosso trabalho. Por exemplo, se você tem uma arma de uma cena de crime, pela legislação, pela orientação que tem que mandar para a criminalística primeiro, para depois mandar para a identificação. Ou seja, o fragmento, que é um vestígio extremamente sensível, né? frágil, vai ser prejudicado. Nós vamos tentar inverter isso, que possa ser feito primeiramente a impressão digital e posteriormente a balística, por exemplo. Então, assim, são vários absurdos que a gente vai tentar corrigir, mas o importante é que a gente foi inserido no processo. Porque é importante ter todos os especialistas, né, para discutir e ver qual que será a melhor forma, né? Porque não existe vestígio mais importante que o outro. Na verdade, existe uma análise para verificar qual que vai ser melhor ser analisado naquela hora ou não, né? Porque e isso que eles não entendem, né? Teria que ser um trabalho em conjunto, né, Marcel? Exato. Porque Não, assim. é até questão de bom senso. Por exemplo, Bom senso. Bom senso. Vamos fazer vestígio. Por exemplo, você tem sangue em impressão digital, né? E aí, não existe hierarquia de prova, mas o bom senso dá uma hierarquia de vestígio. Porque se eu fizer um levantamento de uma impressão digital, a chance de eu conseguir chegar no autor é muito grande porque eu tenho banco de dados. Sim. Aquele sangue lá não tem banco de dados. Então, qual que é o sentido de você preferir, né? E essa questão de falar que prejudica, cientificamente já foi provado que não prejudica. A gente já discutiu esse assunto em algumas lives aqui, eu chamei alguns especialistas para falar justamente isso, porque eles vivem falando que a nossa perícia atrapalha a análise deles de DNA, né? Mas só que já tem vários estudos que mostram que mesmo fazendo a perícia papiloscópica ainda dá para fazer a análise do DNA, né? Então, só que ao contrário já não, né? Porque o nosso vestígio é sensível. Então, se eles estragarem lá um fragmento, não tem mais o que fazer, né? E só que a gente determina a autoria, né? Exatamente. Eu nem coloquei aqui, por exemplo, o Banco Nacional de Multibiometria, que é outra pauta que está sendo discutida. Foi aprovado o Banco Nacional de Multibiometria e impressões digitais, como se impressões digitais não fosse biometria. Já começou por aí, porque foi feito sem a nossa participação.
Agora, na regulamentação, cara, vocês não acreditam o que está acontecendo. É um negócio absurdo, absurdo, absurdo. Hoje mesmo eu conversei com o secretário executivo do MJ, mandei para ele um áudio, ele ouviu o áudio e me deu o retorno e falou que nós vamos participar do debate. Porque o que eles fizeram? Eles fizeram uma proposta lá, foi feito um grupo de trabalho para fazer a regulamentação da lei do Banco Nacional. E aí esse grupo foi formado 4 peritos criminais, um advogado-geral da União e um papiloscopista. O papiloscopista era o coordenador. E era no voto. Então foi quanto o voto lá? 4-2 em tudo. Nós perdemos praticamente. No voto. Ai, cara, foi um absurdo o negócio. Aí a gente conseguiu chegar e explicar, desse jeito aqui é impossível, foi corporativista e tal. Eles deixaram uma proposta alternativa construída dentro do NI, com apoio da Delegacia Geral da Polícia Federal, foi enviado para a Casa Civil. A gente tem agora conhecimento que eles alteraram já o texto. De novo, dividindo, a ideia é dividir o banco, né, em Banco Nacional de Face, Banco Nacional de Íris, Banco Nacional de Fonética, Banco Nacional de Impressões Digitais, Banco Nacional de Genética Forense. Ou seja, eles estão tentando fragmentar para assumir as coordenações e levar para a criminalística. Agora, como é que você leva um EIBS para a criminalística se a biometria básica é a impressão digital? Sim. Aí eu falei com o secretário executivo sobre isso, falei, é impossível, porque você não tem como garantir, né, através da biometria da face, da íris sim, mas não tem banco de dados, é só para validação, para reconhecimento. E como é que tem que ter impressão digital? Falei para ele, inclusive, da questão da coleta do DNA de presos, sem a nossa parceria. É fundamental que o papiloscopista vá com o perito criminal para garantir para ele que quem ele está coletando material genético é aquela pessoa. Com certeza, como que vai saber quem que é aquela pessoa, né? Porque principalmente preso, que tem vários que se passam por outra pessoa, né? E como que vai descobrir isso? Só por meio da impressão digital, né? A Polícia Federal, tem um colega nosso da Polícia Federal, ele fez um trabalho fantástico lá no Centro Penitenciário do Pará. Pegou todos os presos lá e fez o levantamento. Fez 800 laudos com nomes falsos. Pessoas que, inclusive, estavam mortas, estavam como presas. Ou seja, se ela pegar o DNA daquela pessoa, sem o papiloscopista garantir que é aquela pessoa, no futuro o Estado não vai dar conta de pagar os danos que vai ter, fora as injustiças, inclusive, que vai ter. Então, assim, eu expliquei isso para ele. Essa divisão é uma estratégia corporativista, isso não existe. O EIBS é, por natureza, uma atribuição do Instituto de Identificação. Nós fazemos identificação humana. E aí ele falou, Marcelo, pode fazer a proposta, encaminha para a gente. Então, assim, toda hora está acontecendo alguma coisa que às vezes a gente nem mostra para vocês, assim, porque está sempre acontecendo, né? Mas essa é uma coisa importante. A multibiometria é para dar uma segurança a mais, né, Marcel? Quando você tem várias biometrias envolvidas, agora não tem como fragmentar, né? Tem que ser unido. Exato. Como é que vai criar um banco nacional de íris? Eles já estão, sabe, é para realmente... A pessoa vai lá e deixa o olho no local de crime. É complicado. Não, é um absurdo. E eles estão vendo assim, o potencial que é o reconhecimento facial, por exemplo, né? Que é o ideal, é você ter 2 biometrias realmente. Sim. E às vezes você tem dificuldade na impressão digital. Hoje, por exemplo, São Paulo lançou o RG digital e a autentificação é feita pela foto. O reconhecimento está no smartphone já. Então, isso é quase indivisível. Como é que os caras vão dividir isso? Você vê que tem um interesse por trás disso. Nós temos que reverter essa proposta. Nós Marcel, temos também... A gente só tem 10 minutos, Marcel, como passa Sério? rápido. Sério. Não falamos mais de quase nada ainda.
Mas é assim, ó, então vamos adiantar em relação ao seminário, porque o pessoal mandou Sim, algumas mensagens para mim já, para saber do congresso, como é que vai ser esse sim, ano. vamos falar. Por exemplo, eu recebi segunda-feira uma ligação dos datiloscopistas da Marinha. Eles sempre participam dos nossos congressos, sempre. Eles fazem, inclusive me convidaram para participar da semana deles lá em dezembro, estava programado para dezembro. Disse que, infelizmente, vai ter ser adiado para o ano que vem. Mas eu ia participar da semana deles de papiloscopia lá. E aí eles falaram, Marcelo, porque a gente gosta demais e a gente jogou o orçamento para esse ano e a gente quer saber se vai ter o ano que vem. Aí eu conversando com o pessoal da comissão, a gente achou interessante já marcar uma data. 15 e 16 de abril, em Salvador, no mesmo hotel. Aí a É. nossa comissão, a Clarice, a Luane, o Beto, a gente tem uma comissão aí que vai organizar e informar os senhores, beleza? Ah, beleza. E provavelmente, né, o Congresso Nacional, que a gente fazia em parceria com a Biométricas, não sei se a gente vai ter essa parceria, mas se não tiver, em É. Salvador a gente vai escolher um lugar, e a gente teve um congresso no Rio de Janeiro, eu fiquei muito empolgado com os novos papiloscopistas lá. Seria um lugar Uhum. interessante para a gente fazer o Congresso Nacional no Rio de Janeiro. Lá tem a Stephanie, tem o Vila, tem a Alessandra, tem muitas pessoas que ajudariam a fazer um bom evento. Tem uma estrutura da universidade, eles colocaram à disposição o auditório. Então, assim, é um lugar realmente que tem a chance de fazer o Congresso Nacional o ano que vem, provavelmente em outubro lá. Ah, E o de legal. Salvador seria em abril. Legal, Marcel. É muito importante esses congressos, né? Eu até citei nas lives anteriores aí que a gente, a troca de experiência entre os profissionais, né, é muito importante. A gente vê como que é a realidade dos outros estados e a gente discutir e também cada vez mais, né, nos congressos estão sendo apresentados trabalhos assim de alto é, assim, muito técnicos, né, que a gente aprende muito por meio dos trabalhos científicos, né, que são apresentados e a gente consegue aplicar na nossa prática, né, para desenvolver novas técnicas. Eu mesma, um congresso que eu fui em Tocantins, eu aprendi uma técnica que com o Clemil, né, que ele apresentou da Polícia Federal, que ele ainda era estudo, né, na época que era o caso da fervura, né, da técnica da fervura, que foi muito. Eu nem lembro, esse congresso foi acho que em 2009, né, 2010, 2011, não lembro, faz 2010. muito Assim tempo. que eu assumi, 2010, 2010. A gente nunca 2010. mais deixou de ter congresso, foi uma conquista nossa, porque fazia muito tempo Então. que fazia congresso e depois a gente começou a fazer todo ano e às vezes E até é, 2 vezes. é, e é uma técnica que eu uso direto, assim, me agiliza muito nos trabalhos, né? Então, assim, eu sempre aprendi alguma coisa nos congressos e seminários que eu fui, né? Nem que seja assim por conversa com os colegas e também das apresentações, é excelente. E eu parabenizo o Marcel por todo o seu trabalho, eu acompanho, né? Sou sua fã aí toda a luta, né, que não é fácil, eu sei disso. Todos os presidentes de associação sabem o que passa, né, que é bem complicado, mas a gente precisa dessa representatividade, né, e você representa aí todos os estados muito bem. Agradeço aí, foi muito importante aí a sua participação e infelizmente a gente não conseguiu discutir tudo que a gente programou, né? Eu sei que tem vários projetos que você gostaria de falar, mas a gente pode mais para frente marcar uma outra conversa aí Eu para gostaria até de fazer, Tati, um convite, dia 3 agora, 3/9, às 17 horas, vai ter uma live, eu fui convidado para participar. Uma Uhum. live que vai envolver todos os órgãos do governo, Casa Civil, ITI, Senasc, Ministério da Justiça, a BRID, que é a Associação Brasileira das Empresas, e que há muito Ó, que tempo legal. tenta regulamentar o registro único no Brasil, o RIC e tal. Uhum. Está pegando muita força, e a gente foi convidado para participar dessa live. A live, assim, Ó, assim parabéns. vai ser legal.
E aí tá muito. Nós estamos discutindo também o decreto, a regulamentação do decreto de uma forma mais objetiva. Nós vamos lançar em janeiro o volume 3 do livro da FENAP. Já praticamente fechou já, do tanto de artigo que já recebi, já falou, "Ah, não dá mais." Quer dizer, as pessoas estão produzindo, sabe? Isso é importante. Sim, isso é Eu acho que importante. uma das coisas que eu acho, assim, que eu gosto muito de que a gente fez e as pessoas viram que tem potencial, começaram a estudar. E esse é um reflexo desse trabalho que eu gosto muito, né, da parte Com da certeza. ciência mesmo. Sim, isso é o mais importante, porque às vezes a gente tem um volume de serviços muito grande, né? E a gente acaba não produzindo artigo, né? E a gente tem que parar para fazer também essa parte aí de produção de artigo científico, que é muito importante, né, Marcelo? Obrigada, Marcel. Vamos fazer a nossa foto. Eu vou hoje mostrar a caneca aqui, ó, Então, eu vou tirar meu óculos aqui, vai ficar a melhor. caneca aqui das Ah, deixa eu Brap, ó, pegar que eu uma aqui, ganhei. então. Deixa eu pegar uma aqui, então. Tá, Vou pega pegar lá. uma. Ai, que pena. Obrigada, ó, chegou a minha caneca. Obrigada, Asbrap. Adorei. Olha só que bonito. Eu tinha umas aqui, mas não está aqui, está lá, lá fora. Vou Ah, pegar. tudo bem. Pode ser um joinha aí, Marcelo. Obrigada. Valeu. Valeu, um beijo. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Pessoal, obrigada pela participação aí. Tudo de bom para vocês. Boa noite.